A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de São João. Hoje nós vamos ver o capítulo 9 inteiro. Capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 41. É justamente aquela passagem onde Jesus cura um cego de nascença. Tá bom? Lógico, eu não vou ler, a passagem toda, porque ela é um capítulo inteiro. Mas vamos lá. Depois de vários relatos aqui, de discussões, com os judeus, os fariseus, até mesmo com seus familiares, João nos apresenta uma cura maravilhosa, 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 a cura de um cego de nascença. Não existia ainda, não existe, no Antigo Testamento nenhuma cura de um cego que se pareça com essa, um cego de nascença. Tem, por exemplo, a cura de Tobit, pai de Tobias, mas ele não era cego de nascença. Então isso dificultava o entendimento, a compreensão dos judeus a respeito do milagre, do acontecido, Bom, Jesus é a luz. Lembra quando nós falamos lá no prólogo? O prólogo é o resumo de tudo aquilo que João vai fazer no seu evangelho. E lá no prólogo, no versículo 5, diz justamente isso: o verbo é a luz. Eu até vou pegar aqui da Bíblia. A luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Um pouquinho antes diz assim: nela havia a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 4, versículo 5. Então, versículo 9 diz assim: a luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Então o prólogo já fala que Jesus é a luz, tá? Que o verbo é a luz. A cegueira, agora nós já estamos aqui no capítulo 9, a cegueira representa a treva, a escuridão, mas também representa, e pode ser entendido como a ausência de Deus, o não reconhecer Jesus Cristo como o verbo encarnado, Messias, Filho de Deus. Nesse relato aqui, o cego passa a ver, quer dizer, ele sai da treva e vai para a luz. Ele sai da escuridão do pecado. Enquanto o cego de nascença faz esse processo, essa caminhada de sair da escuridão e ir para a luz, os judeus eles se afundam cada vez mais na cegueira, não enxergando Jesus como o Messias, o Verbo encarnado, o Filho de Deus e tudo mais. Bom, antigamente acreditava-se que a doença era um castigo por um pecado cometido. Então, alguém cometeu um pecado, ele era castigado com uma doença. Isso era a crença do Antigo Testamento, que os judeus acreditavam até então. Então, eles perguntam, quem pecou? O cego ou os pais? E por que eles perguntam isso? Porque ele já nasceu cego. Então, como que ele poderia ter pecado antes de nascer para nascer cego? Então a pergunta é justamente essa, Bom, se foi ele pecou antes de nascer, porque ele já nasceu cego. Ou foram os pais que pecaram? E Jesus, ele não quer entrar nessa discussão. Jesus quer mostrar que o pecado, sim, é consequência, ou a doença, sim, a morte, sim, é consequência do pecado, mas o pecado da humanidade. Agora, a doença nos acomete não necessariamente por um pecado que eu cometi, mas porque eu faço parte da humanidade que pecou. Então, mas Jesus, então, quer mostrar que esta cegueira será motivo de manifestar a glória de Deus. Isso é muito interessante. Na Bíblia existem outros relatos onde uma impossibilidade humana manifestou a glória de Deus. Por exemplo, nas mulheres que eram estéreis e tiveram filhos de maneira
pela ação de Deus, manifestando a glória de Deus, né? Então, Jesus quer mostrar isso, que mesmo nesta situação, ele tem poder sobre toda a criação, ele tem poder sobre toda a criatura, ele tem poder sobre o mal, ele tem poder sobre a doença, a enfermidade. Ele quer mostrar que a glória de Deus se manifesta na incapacidade humana de compreender o acontecido, ou o que está acontecendo, ou o motivo das coisas. Então vamos lá. Na Bíblia, como eu já disse, né, tem alguns relatos, né, de manifestação da glória de Deus sobre a impossibilidade humana de fazer alguma coisa. O cego de nascença representa cada um de nós, cada ser humano que já nasce com o pecado original e precisa da redenção. Esse homem já nasceu, né, precisando ver a luz. Quando nós nascemos e herdamos o pecado original, nós precisamos da redenção. Pelo batismo nós somos iluminados. Inclusive, na antiguidade, o sacramento do batismo era chamado de iluminação, né? Então, pelo batismo, nós saímos das trevas e passamos à luz. Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem descido do céu, ele não foi modelado de um barro e soprado como nós fomos. Ele não é criatura, né? Ele como diz o creio, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então Jesus não foi criado, não foi modelado, não foi feito de barro como nós e depois dado à vida pelo sopro do Espírito em nós. Mas Jesus usa o barro para recriar o homem. Em Jesus toda a criação é regenerada. Então ele usa da terra e da água, simbolizando aqui uma vida nova que Jesus veio trazer. A exemplo de Paulo, quando as escamas dos seus olhos caem, quando ele recebe a imposição de mãos de Ananias, e ele sai das trevas para a luz, é isso que acontece. É isso que acontece com a gente, com o ser humano, quando Jesus age. No batismo, por exemplo, quando Jesus faz a lama e unge os olhos do cego, e ele ordena que ele vá até a piscina de Siloé, que significa enviado, e aí o nome é muito significativo, né? O cego é curado pelas mãos de Jesus, que recria o ser humano com o barro, e é lavado nas águas do enviado de Deus. É isso. Bom, existe um caminho espiritual que este cego percorreu, e a gente precisa entender nesse texto, que é muito importante. Olha, versículo 10 do capítulo 9, nós estamos no capítulo 9, versículo 10. Versículo 10. Então lhe perguntaram, como se abriram os olhos? E ele respondeu, um homem que se chama Jesus fez barro, ungiu-me com ele os olhos e me disse que fosse lavar-me na fonte de Siloé. Fui, lavei-me e recuperei a visão. Primeiro passo, esse homem cego reconheceu que Jesus era homem. E isso é muito importante para João. João está combatendo heresias que já havia nesse tempo, e ele precisava mostrar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então o relato deste cego curado mostra que Jesus é verdadeiro homem. Isso é importante. Segundo passo, Jesus é profeta. Versículo 17. Diz assim:
Perguntaram de novo ao cego: visto que te abriu os olhos, o que dizes dele? E o cego respondeu: é um profeta. É um profeta. Os judeus não queriam aceitar que um homem normal pudesse curar. Só Deus podia curar. E o miraculado, o cego curado, afirma que Jesus é o profeta. Ele começa a reconhecer quem é Jesus. É um processo, é um caminho, tá? É um homem, é um profeta, e ele dá testemunho desse profeta. Mas veja, lá no versículo 38, Jesus perguntou então para ele se ele acreditava. E então ele respondeu assim: creio, Senhor. Senhor é um nome dado a Deus. Creio, Senhor, reconhecendo quem Jesus é. E prostrou-se diante dele. Veja, esse homem, o miraculado, o cego que foi curado, reconhece que Jesus é Deus. Quando ele reencontra Jesus, Jesus pergunta para ele se acredita que ele é o Messias, o Senhor. Ele diz: sim, eu creio. Agora ele já está enxergando. E foi um processo. Ele acreditou em Jesus, verdadeiro homem, acreditou que Jesus profeta, e acreditou e aceitou Jesus como Senhor e Deus. Veja aqui, versículos 39. Jesus disse: vim a este mundo para instaurar um processo, para que os cegos vejam, e os que veem fiquem cegos. Presta atenção. Alguns fariseus que estavam com ele perguntaram: e nós, estamos cegos? Jesus respondeu-lhes: se estivesseis cegos, não teríeis pecado. Porém, como dizeis que vedes, vosso pecado permanece. Palavra da salvação. E assim termina este capítulo. Olha, que não aconteça conosco isso, viu? Nós, tendo a capacidade de enxergar, porque somos batizados, porque entendemos e cremos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, permaneçamos na escuridão do pecado. Que não aconteça conosco isso. Isso seria a nossa perdição. Permanecer no pecado, permanecer na escuridão, é não fazer esse processo de caminhada que este miraculado fez. É uma caminhada, é um processo. Nós estamos nela e não podemos parar. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.